Boa noite, irmãos. Com muita alegria estamos aqui mais essa noite para esse encontro com Jesus, com a espiritualidade maior. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, agradecer. Agradecemos, Pai, a oportunidade como irmãos de estarmos aqui reunidos, buscando aprendizado, fortalecimento do nosso espírito, buscando harmonia, nos fortalecendo na fé, buscando caminhos evolutivos que nos levem até a sua presença por merecimento nosso, pelo nosso trabalho renovador diante das nossas imperfeições. Pedimos a espiritualidade maior que nos dê a sustentação e o auxílio necessário para que essa reflexão possa nos fortalecer e nos auxiliar a encontrar um caminho da convivência fraterna, principalmente dentro do nosso lar. Nesta prece, Pai, queremos louvar seu nome, agradecer e pedir que esteja sempre dentro do coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, então, o tema de hoje, convivência familiar, né? Um tema difícil para a gente abordar, porque a gente ainda não sabe conviver com a família, a gente ainda tem dificuldades de amar os nossos familiares, de ter paz dentro da nossa casa. Então, falar de convivência familiar, às vezes, é lembrar das nossas imperfeições, dos nossos desequilíbrios dentro de casa e muito pouco lembrar das coisas boas que lá estão, dos momentos felizes que a gente vive, porque às vezes eles são raros por causa da nossa imperfeição. Para tratar desse tema, vou pegar um trechinho aqui que está em Marcos, quando eles estão conversando com Jesus. E aí o fariseu pergunta se era lícito repudiar a mulher, né? Dar para ela carta de divórcio, se isso era normal, se isso podia acontecer. Então Jesus, num trechinho pequeno, ele fala assim: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e a fêmea. E diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então os dois, e serão os dois uma só carne. E já não são dois, são mais uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então esse aqui é o começo, né, da união familiar, né? É o começo de um casamento. Ele fala aqui citando a união do casal, porque sem a união do homem e da mulher não se começa uma família, da maneira natural, da maneira que desde o primeiro homem e a primeira mulher aconteceu. Claro que hoje o conceito familiar já mudou bastante. Por quê? Porque tem uniões homoafetivas, tem outros tipos de constituição familiar. Não é mais só aquela, do homem e da mulher através do casamento. Tem uniões que são de pessoas que já tiveram uma família, aquela família não deu certo, constitui outra família, Então mudou-se muito o conceito, mas das uniões, mas essas uniões continuam formando o quê? Famílias. Continua sendo a base da sociedade. É a pequena sociedade que vai se construindo, se fortalecendo
aprimorando para gerenciar, para se manifestar de uma maneira muito latente na sociedade geral, no mundo que a gente vive. Então, convivência familiar está dentro desse conceito geral que hoje são as famílias. O convívio, o que é convivência familiar? Um convívio que nos ensina sobre relações de afeto, relações sociais, sobre estar junto e adaptar-se às diferenças. Então aqui já tem uma base, né, de como a gente pode fazer para ter uma boa convivência familiar, né? Ter afeto, que isso é o fundamental dentro da nossa casa. Sem esse afeto, a nossa casa vira um campo de guerra, né? A gente precisa amar quem está perto de nós. O conceito da nossa união junto com as pessoas é o amor, né? É um gostar do outro, é um querer estar com o outro, mas isso aí está se perdendo. Por quê? Porque hoje em dia, qualquer problema que nós temos dentro da nossa família, a gente parte do lado da agressão, da briga. É mais fácil para nós, porque nossas imperfeições e nosso egoísmo ainda são muito grandes em nós. É muito mais fácil, no momento de dificuldade, de convivência dentro do nosso lar, a gente brigar, partir para agressão, para briga, né? Para ofender o outro, às vezes sair até no tapa, que muitos fazem até isso, né? A coisa fica tão quente que se agridem fisicamente. Então é mais fácil do que se acalmar, sentar, conversar e ver como se pode resolver aquela questão com respeito, com tranquilidade, com equilíbrio, olhando o lado de todo mundo e não só um lado. Porque hoje em dia, o que acontece, essas divergências dentro do nosso lar? Porque só um lado ele quer ser escutado, só ele quer ser entendido. Então, quando um só quer que o lado dele seja o principal, não vai haver harmonia dentro do nosso lar. Porque para isso acontecer, a gente tem que ouvir o outro, a gente tem que entender o outro, a gente tem que ver a fraqueza do outro. Quando a gente está enamorado de alguém, na fase da conquista, a gente não vê defeitos, a gente não vê as personalidades ali, né? É um pouco dissimulada, porque para conquistar, o que a gente tem que ser? Educado, bonzinho, né? Tem que ser gentil com a pessoa, tem que mostrar que a gente é uma pessoa do bem, né? Aí quando conquista, que está já agarrado, mesmo que não tem jeito da presa escapar, aí vai se apresentar um verdadeiro caçador. E aí começa o quê? As brigas, começam as decepções, começam as exigências, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue manter uma fachada que não é verdadeira. Então, é mais fácil brigar. É mais fácil, o casamento começou a ter algum problema, alguma dificuldade, o casal não está se entendendo por determinadas coisas, às vezes coisas pequenas, mais fácil separar. Ah, vamos separar, a gente não dá certo. Aquele homem esquece que às vezes aquela mulher, ela renunciou muita coisa por ele. Às vezes ela renunciou ao emprego que ela tinha para ser só do lar, porque os filhos exigem aquilo, ela não pode mais ser aquela pessoa independente que ela era, porque ela vai abraçar um outro conceito de vida. E aí, quando ele tem essa mulher já lá do lar, ele esquece o que ela renunciou por ele, começa a maltratar, começa a brigar, começa a jogar na cara, né? A mulher, às vezes, ela casa com uma pessoa que ela sabe que as condições daquela pessoa não são condições que vai dar para ela a vida luxuosa que ela quer, né? Mas ela está enamorada, ela enfrenta achando que vai dar tudo certo. Quando começa a dificuldade, começa as exigências. Ah, mas você não me deu nada, você não tem, eu não tenho nada. Antes eu tinha isso, hoje eu não tenho. Só cobrança, só desarmonia, só um jogando na cara do outro. Então,
Quando isso acontece, vamos separar. Vamos separar. Né? E a convivência nossa, quando a gente é colocado um perto do outro, é justamente para a gente vencer isso tudo. Para a gente aprender a conversar com o outro, a entender o outro, a entender que a personalidade dele não é igual à minha, que eu tenho que respeitar. Eu tenho que ajudar essa pessoa, mas sem criticar, sem julgar. Eu tenho que abrir, né, um leque de diálogo com aquela pessoa. E não está tendo isso dentro da nossa casa, gente. A gente hoje está conversando muito pouco. Por quê? Porque a gente prefere brigar, jogar na cara do outro o erro dele, a dificuldade que ele tem, né, como que ele é. Mas se nós estamos juntos, tem um motivo. Um dia a gente já se amou. Um dia a gente já se aceitou daquela maneira. Por que acabou esse amor? O que está matando o amor na nossa vida, dentro da nossa casa? Se a gente se amava tanto. Eu fico pensando, quando um casal que fizeram tantas promessas um para o outro, começa a brigar. Por bobagem às vezes. Por causa de uma roupa, por causa de uma palavra, por causa de uma questão mínima. Começa aquela brigalhada. Cadê o amor? Aí o amor morreu, está matando, a gente mata o amor por causa disso. Quando a gente começa a ter essas atitudes pequenas, né, de briga, de questionamento, né? E família, gente, a gente precisa, nós estamos juntos em família para se harmonizar, porque lá estão espíritos que a gente já se encontrou várias vezes em outras reencarnações. São espíritos afins, que nos amam, aquele que cuida da gente, que se desdobra para nos ajudar, que nos aceita, que a gente está dando a cara dele, ele está nos amando, ele está nos abraçando, ele está nos perdoando sempre. É um espírito de um grande amor, de uma grande afeição por nós, que faz o quê? Tenta mostrar para a gente um amor maior, o amor daquele que consegue superar, né, as coisas negativas que a gente faz, através do perdão. Então é um afeto muito grande que está ali para nos alavancar, para nos ajudar. Aquele que está brigando, que é uma pedra no nosso sapato, provavelmente foi um inimigo de outras épocas, foi lesado por nós, traz na sua lembrança espiritual uma mágoa muito grande em relação a nós, e isso aflora com a nossa aproximação, com alguma atitude que a gente pratica. Aquela lembrança, ela está lá no inconsciente, e quando aquilo acontece, aquilo está se repetindo novamente, aflora, e a pessoa vai fazer o quê? Vai ter ódio da gente, vai ter raiva, vai querer bater na gente, vai querer nos xingar, vai nos odiar. Por quê? São oportunidades que Deus nos dá para a gente se harmonizar dentro da convivência familiar. E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente prefere brigar, a gente não sabe perdoar o outro, a gente não sabe esquecer o que o outro nos fez, aquela mágoa fica guardada em nós. Então, como que a gente vai querer harmonia, equilíbrio, paz dentro do nosso lar, se a gente não trabalha isso em nós, né? Então, é muito difícil conviver com o outro, porque ele exige de nós um amor incondicional que nós não sabemos ter. Porque quando a gente está em família, a gente tem que aprender a ter esse amor incondicional, de não esperar que o outro faça tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse, que eu quero que ele faça em relação a mim, porque ele não vai fazer isso. Porque eu também não vou fazer isso por ele. Porque do mesmo jeito que eu vejo no meu irmão as imperfeições que ele tem, ele vê em mim as imperfeições que eu tenho. Então, é uma troca de imperfeição. E a gente não entende isso. Às vezes a gente fica tão magoado com o pai, com a mãe, com o esposo, pelas coisas que ele faz com a gente, né? Pelo modo que ele trata a gente. E aí a gente é a vítima.
A gente é aquele que só leva. Mas será que a gente é a vítima mesmo? Será que se a gente se olhasse, se a gente analisasse as palavras que a gente fala com aquela pessoa, a atitude que a gente tem diante daquela pessoa, a gente não está igual condições com ela? E muitas vezes a gente está, só que eu sou bom, o ruim é ele. Então a gente precisa aprender que os dois lados estão errados. Os dois lados estão juntos para se aperfeiçoar. Ninguém é melhor do que ninguém. São graus evolutivos diferentes, são maneiras de personalidade diferentes, mas todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem suas dificuldades. Às vezes a gente está tão nervoso que dá vontade de voar no pescoço da pessoa. A gente olha para ela e fala, nossa, eu vou voar, eu não vou aguentar. Mas a gente tem que pensar assim, vai valer a pena? Esse é o jeito certo de resolver isso? É assim que eu vou resolver essa situação? Porque às vezes não tem jeito de conversar, gente. Tem situações, tem casos, tem lugares que não existe jeito, não tem como você conversar. Que a pessoa, ela está tão enfesada, ela é tão ignorante, ela é tão arraigada naquela ação, naquele jeito dela, que não tem como você chegar nela. Ela tem uma coraça ali que ela te barra. Não tem como, você não tem diálogo com ela, não adianta. Então o que você tem que fazer? Você tem que se modificar diante dessa pessoa. Você não pode ser igual a ela. Você tem que pensar, não, eu já sei um pouquinho mais do que ela. Eu já tenho uma visão diferente que ela. As minhas oportunidades de vida são diferentes que ela. Porque a gente não sabe como que foi a convivência dela com o pai, com a mãe. Uma pessoa que não aprende o amor com o pai, com a mãe, ou com alguém, com qualquer pessoa que seja, uma pessoa que nunca foi amada, ela não sabe como que é amor. Ela não sabe amar, não sabe porque ela não aprendeu. Então ela não pede amor para ela, não, porque ela não tem amor para te dar. E geralmente as pessoas são amargas, elas estão decepcionadas com o mundo, porque elas não tiveram nada que suavizasse a vida delas, que colocasse ela numa harmonia, numa serenidade. Antigamente, os pais nossos, eles eram muito austeros. A gente nunca tinha um abraço de um pai, nunca tinha o colo de um pai. Raramente os pais antigos eram amorosos com os filhos. Parecia que era impossível, que era pecado, tinha que ter autoridade. Então a gente levava uma chumbada muito grande. Você tinha medo do seu pai, porque você sabia que se você passasse de um pontinho ali, você ia levar. Eu já era uma mulher feita casada quando eu comecei a abraçar meu pai. Quando eu tive coragem de chegar para meu pai e falar, eu te amo, pai. E como foi bom isso, porque ele só estava esperando eu dar esse passo. Que ele também queria ser amado, ele também queria escutar eu te amo. Só que a gente não tinha essa liberdade. E hoje eu vejo uma diferença muito grande, porque quando eu tive meu filho, nunca fui amorosa demais, não. Fui uma mãe muito seca. Por quê? Eu não tinha amor, eu não tive amor, então não tinha como. Eu não tinha aquela coisa de pegar meu filho, benzinho, vem cá, deixa a mamãe te dar um beijo, não tinha isso. Infelizmente eu perdi essa parte do meu filho. Mas depois eu tive a oportunidade de ir mudando isso. Depois, quando ele tinha mais de uns 7, 8 anos, que eu fui mudando isso. E aí meu filho conseguiu aprender a abraçar o filho dele, a falar para o filho dele, eu te amo, meu filho. Ele não tem vergonha de pegar o filho dele no colo e falar, eu te amo. Ele não tem vergonha de demonstrar o amor pelo filho dele. Coisa que a gente tinha. Coisas que os pais da gente tinham. Então não vamos julgar nosso pai quando ele é seco com a gente, quando ele não pega a gente no colo como a gente gostaria, porque ele não teve isso. Quantas coisas as pessoas fazem com a gente e a gente fica triste de ver ela fazer isso, mas não é culpa dela.
é algo que ela não aprendeu, é algo que ela não teve, e está na personalidade também, né? Porque a gente também traz a índole da gente. E é uma índole que a gente tem que ir dominando, porque se eu tenho violência dentro de mim, eu tenho que dominar essa violência, ela não pode ser parte de mim. Eu tenho que controlar isso, e só eu posso fazer isso. Mudando a mentalidade, porque se nós não mudarmos o que nós somos, as coisas não vão mudar. Então, se a gente sabe que tem uma parte negativa em nós, uma parte que está destoando daquilo que a gente poderia ser, que está atrapalhando a gente ser melhor, vamos trabalhar isso, vamos disciplinar isso, vamos ser mais forte que isso, vamos parar de reclamar da vida e achar que nós somos infelizes porque a vida não nos traz o que a gente quer. Ah, eu sou uma pessoa sem sorte, eu não tenho nada, nada para mim dá certo. Quanto mais a gente falar isso, mais nós vamos viver isso. Porque nós vamos trazer para dentro de nós a incapacidade de mudar. Ah, eu não dou conta. Nós damos conta sim, mas a gente tem que ser mais forte do que aquilo que está enraizado em nós. E isso é uma disciplina que a gente tem que ir trabalhando. Hoje, esse dia foi de um jeito, amanhã o dia será de outro. E nada na nossa vida vai ser 100% do jeito que a gente quer. Às vezes você trabalha igualzinho um burro. Aí você já quer ficar rico porque você trabalha muito, né? Mas às vezes você não vai ficar rico. Mas você vai ser uma pessoa digna, você vai ter uma posição diante da vida de equilíbrio, de serenidade, de força, de coragem, vai ter uma personalidade bacana, porque você vai aprender coisas até com a ausência daquilo que você tem vontade de ter e não tem. Porque o Evangelho fala que nos será dado segundo o nosso merecimento. Então, às vezes, a gente faz aqui nessa vida tudo para merecer o melhor. E queremos ser coroado fisicamente, ser bonito, né? Moralmente ser uma pessoa maravilhosa, com tudo tranquilinho dentro da nossa cabeça, da nossa vida. E financeiramente também, queremos ter uma estabilidade. Estamos fazendo por merecer nessa vida, mas e a vida que a gente já viveu? A gente está esquecendo dela, do débito que a gente tem lá com o nosso passado, com a nossa consciência, que a gente pediu para vir aqui, harmonizar isso diante do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso vizinho, porque todos que estão no nosso conceito, perto de nós, tem alguma coisa a ver com as nossas vidas passadas. Eles não estão ali porque foram sorteados, não. Eles estão ali porque são necessários para nós. Então a gente precisa entender a vida da maneira espiritual, não da maneira material. E a gente precisa aprender a olhar essa espiritualidade em nós. Porque quando a gente olha só na matéria, nossa, meu pai é o chato, né? Eu sou um chato, todo mundo é um chato, né? Fica aquela revolta, fica aquela coisa. Mas quando a gente olha pelo lado espiritual, poxa, eu tenho oportunidade aqui de resgate, eu tenho oportunidade aqui de me transformar em melhor, de ser melhor. Eu tenho oportunidade aqui de dar para o meu pai o que ele não me deu, o que ele não teve. Então sabe o que falta na nossa convivência familiar para ela dar certo? União, amor e respeito. Amor a gente tem, mas um amor condicional. Aí tem que dar tudo certo, meu pai tem que ser a pessoa mais legal do mundo comigo, entendeu? Tudo tem que dar certinho, tem que ser a família da margarina. Todo mundo sentadinho na mesa, vasinho de flor no meio ali, e todo mundo sorrindo, né? Todo mundo feliz, mas essa família margarina não existe. Existe a família que quebra o pau, a família que cada um dá um jeito.
E é essa família que a gente tem que trabalhar para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente ter paz, para a gente se unir. E é o amor que vai fazer com que a gente perdoe as dissonâncias dessas pessoas e as nossas dissonâncias também dentro dessa família. É o amor que vai fazer isso. Mas o respeito vai ter um papel fundamental, porque eu tenho que respeitar o que o outro é, principalmente se eu sei que ele não vai mudar, porque tem pessoas, gente, que não vão mudar, elas vão ser assim até morrer. Tem pessoas que não querem mudar, está tão enraizado nelas aquilo que elas vivem que não há mudança. Passa ano, entra ano, está na lamentação, está na revolta, está no vitimismo, entendeu? Está no vitimismo. O vitimismo é uma coisa terrível, a pessoa se sentir vítima. Ai, eu estou sofrendo porque fulano me fez isso, eu estou triste porque o fulano me fez isso. O fulano sempre vai fazer isso conosco. Agora nós vamos permitir que ele venha e tire a nossa força, e tire a nossa existência, e tire a nossa vontade de seguir? Não, isso é individual. Isso a gente tem que trabalhar, entendeu? Então, convivência familiar é algo que nós temos que trabalhar todo dia com o nosso pai, com a nossa mãe, conosco, porque tem dia que a gente está insuportável, tem dia que a gente quer pôr fogo no mundo, vem uma raiva que a gente nem sabe de onde que está vindo, porque a gente está com raiva da gente, porque a gente está triste com a gente, porque a gente está se questionando, porque a gente não se perdoou das besteiras que a gente fez, porque a gente ainda está carregando muita coisa que a gente pode mudar e a gente ainda não mudou. Por quê? Por comodismo, por falta de vontade. Então, aceitar dentro da nossa família essas dificuldades, gente, é muito difícil, mas elas estão lá. E a gente não vai resolver isso separando da esposa, separando do esposo, interferindo na vida do filho. Quantos pais, às vezes os filhos escolhem uma namorada, um namorado que não é o ideal para ele, e a pessoa fica ali, atormentando o filho. Se aquela pessoa chegou na vida daquele filho, tem uma necessidade dela estar ali. Se ele quebrar a cara, você tentou auxiliar, mas você não deve interferir. Porque você está tirando a oportunidade dessa pessoa descobrir por si só se vale a pena ou se não vale. Se ela quebrar a cara, ela vai ver que você não fez nada para atrapalhar. Você deixou, ela vai ver que a responsabilidade foi dela. Quantas pessoas, às vezes, quer impedir, né, que um filho namore uma pessoa que não tem a mesma condição social por causa de dinheiro? Não quer ver se a pessoa é uma pessoa boa, se a pessoa é uma pessoa honesta, se o cara é uma pessoa boa, se a menina é uma pessoa boa. Quer saber se tem dinheiro, se não tem, se não está no mesmo patamar. Ah, não serve meu filho, tem que acabar. Então são coisas que a gente vê dentro das famílias aí que precisam mudar. Ninguém é o que é pelo que tem. Principalmente as coisas materiais, a gente é o que? Pelo que a gente tem dentro da gente. Então vamos trabalhar para ser melhor cada dia, para se encontrar, né? Quando ficar muito acelerado, respira e pensa, por que eu estou assim? Por que hoje eu estou tão infeliz? Por que hoje eu estou tão nervoso? Por que hoje eu estou me sentindo tão mal? Leva o seu pensamento ao Pai, Ele está atento a você, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe da sua necessidade, Ele está olhando para você, você não está abandonado. Fortalece a sua fé, seja forte diante da tribulação. Vamos nos prepararmos, principalmente nós que já temos aqui um pouquinho de entendimento do que nos une uns com os outros, uma convivência familiar, em paz, fraterna, com respeito. Vamos fazer a nossa parte, vamos dar valor, porque um dia esse pai e essa mãe não vão estar aqui
mais. Um dia esse filho pode não estar aqui mais. Um dia essa pessoa que é tão incômoda para nós, que a gente acha que quer distância dela, não vai estar aqui mais. E aí a gente vai querer essa pessoa perto de nós, porque nós somos assim. Enquanto está conosco, não tem valor. O dia que vai embora, a gente quer de volta. A gente fica triste. Então, vamos aproveitar enquanto está aqui. Porque depois chorar em cima do caixão, arrependido, porque não fiz, porque não amei, porque não perdoei, porque não tive paciência. Como muitas, a gente vê demais isso aí. Não adianta. O Espírito, ele vai sentir, ele vai ver, mas ele não vai poder te falar, está perdoado, estou recebendo o seu amor, fica aquele ponto de interrogação. Então, se está aqui comigo, deixa eu amar, deixa eu perdoar, deixa eu ter um pouquinho de paciência, deixa eu ver se eu não causo tanto atrito, se eu não brigo tanto, se eu não me enraiveço por coisas pequenas que eu podia deixar para lá. Entendeu? Então, o que a gente queria falar, assim, meio da própria experiência, tá? Porque eu estou falando aqui a minha experiência, o que eu já vivi dentro da convivência familiar, o que eu aprendi, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu quero ainda modificar, o que eu ainda preciso aprender, o que eu ainda posso fazer. Eu estou falando aqui com uma experiência própria. Eu tinha preparado aqui, mas isso aqui não veio para me falar, não é para falar decorado, é para falar sentido, porque nós somos sentimento, e o que a gente sente é isso. Então vamos aprender, vamos modificar, vamos valorizar a convivência familiar nossa, enquanto estamos caminhando aqui na terra. Porque Jesus fala no Evangelho, reconcilia com o seu adversário enquanto caminha com ele sobre a terra. Às vezes o adversário não está dentro da nossa casa, é o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso irmão. Às vezes ele está no nosso trabalho, é o nosso colega que fica ali. Às vezes ele já saiu da nossa vida porque não suportou a nossa presença e nós não suportamos a presença dele. E quando isso acontece, oportunidade, temos que pedir a Deus para um reencontro no futuro, numa outra vida. Então o que eu queria passar para vocês é isso. Espero que a gente possa refletir sobre como está sendo a convivência familiar nossa com os nossos entes queridos. O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Se a nossa casa é somente uma alvenaria que nos abriga, ou se a nossa casa nós podemos chamar de lar. Se nós podemos falar, esse aqui é o meu lar. Porque no lar o amor está. No lar a união está. No lar o perdão está. No lar o respeito está. Então façamos da nossa casa